Eu tenho uma confissão para fazer, uma das grandes. Eu sou o tipo de pessoa que tenta entender tudo. Eu quero entender nos mínimos detalhes todas as coisas. Quando algo acontece, eu quero entender o porquê, como e qual é o sentido daquilo acontecer. Eu quero encontrar uma explicação, eu quero conectar os pontos, eu quero que faça sentido. Eu busco sentido. Talvez por isso, reler Alice no País das Maravilhas tem sido uma experiência um pouco desconfortável para mim. Oi, eu sou a Mai e aqui no Entra Quem Sou usamos histórias para refletir sobre a vida. E hoje, a reflexão que Alice deixou comigo, essa minha grande amiga, sabe aquelas amigas que não falam tudo para te agradar e sim a verdade? Alice tem sido uma delas. A reflexão que Alice me trouxe foi: tudo realmente precisa fazer sentido? Alice cai na toca de um coelho. Um coelho que, aliás, já estava muito estranho de relógio. E ela cai em um mundo que não existem regras. Na verdade, até existem, porém as regras mudam a todo tempo. E ela se sente tão confusa e tão perdida, ela muda de tamanho, ela encontra pessoas, nada faz sentido naquele mundo. E quando eu tava relendo, eu parei e pensei, quanto mais confusa ela fica, mais eu ficava também. E então eu me questionei e pensei, Alice, sou eu tentando entender muitas partes da minha vida. Talvez seja o seu caso. Talvez quando acontecem os desafios e as coisas da sua vida, você simplesmente fica tentando de alguma forma entender tudo que aconteceu, tentando encontrar um meio, uma explicação, um motivo. E Alice nos convida a refletir que muitas coisas não têm sentido. Muitas vezes você não vai encontrar sentido em nada, mas a sua vida continua. Quando você não passa em uma entrevista de emprego, quando seu carro quebra, ou quando simplesmente você tem uma notícia ruim, você fica tentando entender o porquê daquilo, como se o nosso entendimento fosse diminuir a dor. Mas será que diminui? Será que uma explicação do que aconteceu é capaz de eliminar ou diminuir de certa forma a nossa dor? Eu lembro de momentos da minha vida e de situações que parecia que estava dando tudo errado. Tudo dava errado, inclusive um desses é bem recente. E eu ficava tentando entender o porquê, o motivo, por que tudo estava dando errado, por que as coisas não estavam acontecendo. Muitas vezes não só dá errado, mas simplesmente as coisas parecerem que estão travadas, parece que nada acontece, você tenta e tudo está travado. E eu queria buscar uma explicação, eu queria encontrar algo que me desse paz. E a verdade é que isso nunca chegou. Talvez o mais difícil seja a gente aceitar que as respostas elas vêm com o tempo, não quando você quer. Às vezes, simplesmente você tá ali parada num ponto de ônibus e uma pessoa fala uma coisa que nem era com você, era com uma pessoa do lado e você, pum, parece que cai uma ficha e você fala, é isso, era essa a resposta. Então, quando a gente abre mão de tentar entender o porquê as coisas são como são, a vida parece que flui. Existe uma cena que eu acho fascinante, na verdade todas, vários personagens, acredito que se fossem trazer uma reflexão sobre todos os personagens, no fundo todos fazem e não fazem sentido. E uma lógica que a Alice não entende e ela insiste em tentar entender, insiste em organizar o caos, em organizar aquela coerência, mas ela nunca se adapta ao País das Maravilhas. Ela tenta, de alguma forma, e ela não se adapta em nenhuma forma, em nenhum lugar.
em nenhum dos lugares que ela passa, mas ela continua ali. E ela continua tentando entender, tentando entender, tentando entender, e ela não entende. O fato dessa reflexão que a Alice traz é que o mundo não vai se adaptar às nossas questões, nós que temos que nos adaptar. Claro que eu não sou a favor do conformismo. Se alguma situação tá ruim, você tem que sim buscar melhorar. Mas a vida continua, o mundo continua e você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar da melhor maneira que você puder, porque eu acredito que a forma como você enxerga a vida é como a vida vai te enxergar. Então, se você é uma pessoa pessimista, você vai ver a vida de forma pessimista e a vida vai te retribuir coisas pessimistas, né? Coisas péssimas. Então, esse trecho, né? Toda a história, na verdade, ela traz essa reflexão muito profunda. Eu fiquei pensando como a gente faz isso o tempo todo, né? A gente fica tentando buscar as respostas, tentando entender por que aquela amizade acabou, tentando entender por que você foi demitido, eu fui demitido, por quê? Por que as coisas se encerram? Por que aquele meu sonho não se realizou? E quando, na verdade, existe uma diferença muito grande entre buscar a compreensão e entre você ficar remoendo coisas que não têm respostas. E você não vai ter as respostas. Existe uma liberdade nisso. Quanto mais eu penso que as perguntas muitas vezes não foram feitas para terem respostas, mais eu penso o quão libertador isso é. Imagina você ter que seguir uma resposta pelo resto da sua vida. Alice me ensinou isso. Me ensinou que, por mais que ela entrou nesse mundo tentando entender, tentando resolver, tentando buscar uma compreensão, o mundo não é um quebra-cabeças. O mundo, ele é uma experiência que tem que ser vivida, tem que ser atravessada. Não dá para resolver. Não dá para resolver todos os problemas do mundo. Não dá para resolver todos os seus problemas. É preciso caminhar, é preciso passar pela experiência, é preciso se entregar de fato para as experiências. Isso é desconfortável, eu sei, mas é a realidade. E ficar presa numa ilusão, engraçado, porque esse livro é de fantasia e ele fala muito sobre a realidade. E muitas vezes até parece que a realidade que é uma ilusão. Eu tenho às vezes essa percepção. Mas ficar preso em algumas coisas é tão desconfortável quanto encarar a realidade. Então eu quero te perguntar, existe alguma situação da sua vida que você ainda está tentando entender? Uma situação que ela nunca fez sentido por completo? Você conseguiria enfrentar essa situação mesmo sem ter as respostas? Eu te convido a refletir sobre isso, porque talvez alguns caminhos e talvez algumas respostas, elas nunca sejam encontradas. Talvez você nunca tenha a resposta e talvez você até tenha e ela não seja a resposta que você quer ouvir. Mas você tem que lembrar que a vida continua mesmo assim. E você tem que continuar. Você precisa continuar por você. Porque essa é a sua vida. E se você simplesmente parar em todos os desafios, em todas as pequenas coisas ou grandes que acontecem na vida para tentar entender, você vai sempre estar parando. Você vai sempre estar parado. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se ele te ajudou a refletir, se ele te ajudou a encarar esse momento que você está vivendo, eu já me sinto muito feliz por isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.